Bom dia! Hoje são 26 de agosto de 2013, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui mais um vídeo acerca de religião. Este é o 17º vídeo que faço comentando apenas os 10 mandamentos bíblicos que estão em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17. Mostrei aqui em 16 vídeos vários erros, várias fantasias contidas em mais uma lenda bíblica, o que chamamos de 10 mandamentos. Mostrei aqui que na verdade não são 10 mandamentos coisa alguma. E estou aqui mostrando em 4 vídeos, com este o quarto, acerca da repetição dos 10 mandamentos nas segundas tábuas de lei. Vou aqui mais uma vez mostrar outro erro na Bíblia. Veja, vamos lá. Continuando, o que mostrei aqui em 3 últimos vídeos. Mais um dispositivo de lei entre os 10 mandamentos que foram transcritos para as segundas tábuas da lei de forma diferente, apesar de Deus afirmar que iria transcrever as mesmas palavras, Muito bem, vamos aqui. Lei de Deus, que na verdade os 10 mandamentos não são leis de Deus coisa alguma, leis arcaicas, velhas, leis injustas, como mostrei aqui, que foram feitas por um povo atrasado, uma civilização que viveu há mais de 4.000 anos numa região atrasadíssima, Portanto, aqui os erros provam que foram leis elaboradas por um povo ignorante. Vamos lá. Então, lei de Deus, coisa alguma, E aqui os 10 mandamentos, Êxodo 20, versículos 1 a 17. Em Êxodo 20, capítulo 20 de Êxodo, versículos 1 a 17, temos, segundo a lenda bíblica, tudo isso é lenda, não é fato real. Temos os 10 mandamentos, que foram escritos pelo dedo de Deus, do Deus Javé, feito pelo povo hebreu e adorado hoje pelos cristãos. Muito bem, então Deus, na lenda bíblica, Deus, Javé, o Jeová, entregou a Moisés os 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas de lei. E aqui, à minha direita, os 10 novamente, repetição dos 10 mandamentos que estavam aqui em Êxodo 20. E aqui a repetição dos 10 mandamentos, a gente encontra em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 6 a 21. Deus disse ao Moisés, já que Moisés havia destruído as 2 primeiras tábuas de lei, Moisés quebrou as tábuas, então Deus disse a Moisés que preparasse 2 tábuas novamente e que ele levasse a Deus e que Deus iria escrever nas segundas tábuas, que aqui estão, nas segundas tábuas da lei, as mesmas palavras que Deus havia escrito nas primeiras tábuas da lei, aqui. Então, estou mostrando em 3 vídeos que fiz aí, que tudo isso é conversa fiada. O que foi escrito nas segundas tábuas da lei é muito diferente do que foi escrito nas primeiras tábuas da lei. Estou mostrando, E com este é o 4º vídeo. E já são 16 vídeos, sobre os 10 mandamentos. Mostrando em cada um os erros, Pois bem, então vamos aqui a mais um versículo, Novamente, para explicar, para que o internauta entenda por que Moisés quebrou as 2 tábuas, as primeiras, 2 tábuas da lei, é preciso que eu conte a história, a lenda. É preciso que eu conte para que a pessoa entenda por que Moisés quebrou as 2 tábuas contendo as leis de Deus. Por que ele fez isso? A resposta, internauta, está em Êxodo capítulo 32. Depois de assistir a este vídeo, procure aí a sua Bíblia e veja Êxodo capítulo 32. O título lá é O Bezerro de Ouro. O Bezerro de Ouro, que é um Deus.
Muito bem. Então eu vou aqui mostrar o que está escrito em Êxodo capítulo 32, tá? Vamos lá. É mais uma lenda, não é história real, não foi um fato real, é mais uma lenda. Tudo aqui na Bíblia, quase tudo na Bíblia se resume em lendas. Muito bem, vamos lá. Êxodo 32. Moisés havia saído do Egito, tirando ali o povo da escravidão com a ajuda do Deus Javé. Tudo isso é lenda, não foi fato real. Pois bem, então Moisés estava no deserto com o povo hebreu, que era o povo que havia sido escravo no Egito. Povo pobre, povo marcado pelo analfabetismo, etc. Pois bem, então Moisés, no deserto com calor filho da puta, Moisés resolveu subir ao Monte Sinai. E foi lá ao cume, a parte mais alta do Monte Sinai. E ali ele conversou com Deus. Ficou ali, segundo a lenda bíblica, durante 40 dias e 40 noites. Isso também é apenas simbolismo. Os hebreus trabalhavam muito com números, repetiam. Não quer dizer que Moisés ficou lá 40 dias, 40 noites. 40 dias, 40 noites, 7 dias, 7 noites. Número 3, o número 10, 10 mandamentos, 10 pragas lançadas contra o Egito. Nada disso houve. 10 virgens, como encontramos a parábola no Novo Testamento, né? 10 talentos e assim por diante. O número é tudo simbolismo, não é um número real. Pois bem, e ali Moisés ficou durante 40 dias e 40 noites, segundo a lenda bíblica. O povo hebreu estava aguardando a descida de Moisés lá embaixo, lá no pé do monte. Como Moisés estava demorando a descer, então o povo pensou que Moisés havia morrido lá em cima, lá no Monte Sinai. O povo pensou que Moisés tinha vestido paletó de madeira e que o Deus Javé, o Deus criado pelo povo hebreu e adorado hoje também pelos cristãos, esse Deus aí, o povo também pensou que ele já tivesse desaparecido da face da terra. Pois bem, e ali o povo, como gostava de adorar a deuses, resolveu criar mais um Deus. Porque eu sempre digo, o homem cria deuses, né? Pois bem, aí o povo hebreu, que é o povo de Deus da Bíblia, resolveu criar mais um Deus. E aí pediu ao Arão, Arão era o irmão de Moisés. Aí o povo pediu ao Arão que fizesse um Deus para adorar. E ali, Arão, segundo a lenda bíblica, pegou as argolas das mulheres que ali estavam, ex-escravas no Egito, pegou ali as argolas de ouro, as pulseiras de ouro, os brincos de ouro. Tudo isso é mais uma lenda, mais uma fantasia da Bíblia, porque aquele povo era paupérrimo, não tinha nada, paupérrimo e analfabeto. Pois bem, mas segundo a lenda bíblica, Arão, irmão de Moisés, pegou ali as argolas de ouro, pulseiras de ouro, brincos de ouro das mulheres, e o Arão fez um Deus, e saiu um bezerro de ouro, uma imagem. E o povo começou a adorar aquela imagem. A partir dali, era o Deus adorado por aquele povo. O povo havia se esquecido do Deus Javé, o Deus que estava conversando com Moisés, lá em cima do monte. Pois bem, Deus, lá de cima, avistou o povo, o seu povo, o povo que ele havia tirado do Egito, da escravidão, tudo isso é lenda. Deus avistou o povo lá embaixo e disse a Moisés que aquele povo era de péssima índole, de péssima natureza, que aquele povo era de dura cerviz. E Deus disse ao Moisés que iria, naquela hora, matar todas aquelas pessoas que estavam adorando o Deus bezerro de ouro. Porque o Deus Javé, que foi construído pelo povo hebreu, foi formado pelo povo hebreu e hoje é adorado pelos cristãos, o Deus Javé odeia quem faz culto e homenagem a outros deuses. Ele só quer esse amor para ele. Ele é muito ciumento, o Deus dos cristãos. Pois bem, e ali o Deus dos cristãos, o Deus Javé, disse a Moisés que iria matar aquele povo.
E Moisés pediu a ele que não fizesse essa desgraça, que não matasse aquele povo, porque o povo sofrido que havia saído do Egito, o pessoal do Egito iria dizer depois que Deus havia tirado o povo do Egito para matar esse povo em pleno deserto. Aí Deus pensou bem, sabe? Pensou bem. E como ele não é onipotente nem onisciente, pensou bem e voltou atrás. Voltar atrás, internauta, não é pleonasmo. Pois bem, voltou atrás. Deus desistiu de fazer o que estava querendo fazer. Não matou o povo. Pois bem, aí ele fez os 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos coisa alguma, como já mostrei aqui. Aí Moisés desceu com as 2 tábuas de pedra. Moisés desceu com as 2 tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos. Quando Moisés chegou ao pé do Monte Sinai, viu o povo, o seu povo, recém-saído do Egito, adorando o Deus bezerro de ouro. Moisés ficou puto de raiva. E ele havia esquecido o pedido que fizera a Deus para não matar o povo. Moisés, então, pegou aquelas 2 tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos, e jogou-as ao chão. Quebrou. Fez assim. Porra! Fica aí, merda! Pá! Quebrou as tábuas de pedra. Não respeitou as leis de Deus, né? Jogou-as ao chão, quebrando-as. Pronto. Quebrou. E aí, Moisés, não satisfeito, com raiva do povo, porque estava adorando outro Deus, a não ser o Jeová, o Javé, que é o mesmo Deus dos cristãos. Aí Moisés disse a Arão, Arão, prepara aí a espada, que o pau vai comer agora, o bicho vai pegar agora. Aí o Arão pegou a espada dele, o Josué, que seria sucessor de Moisés, também pegou sua espada, o Moisés pegou a sua espada, os guerreiros ali hebreus pegaram sua espada e o pau comeu. A carnificina, meu amigo, foi feia. Segundo diz a lenda bíblica, morreram ali aproximadamente 3.000 homens. 3.000 homens. Que chacina, é? Que chacina, hein? 3.000 homens foram mortos ali ao fio da espada. Braço para um lado, cabeça para outro. Peito, coitado. Fígado para um lado, coração para o outro. Morreram ali, assassinados barbaramente por Moisés, Arão e Josué, ao fio da espada. Que carnificina, que maldade! Apenas porque aquelas pobres pessoas ignorantes, analfabetas, estavam adorando a outro Deus, a não ser Javé, o Deus Jeová. Pois bem, então quando Moisés quebrou as 2 tábuas de lei, Deus depois chamou Moisés e disse para que Moisés fizesse novamente 2 tábuas de pedra, confeccionasse, né? Moldurasse 2 tábuas de pedra e levasse até Deus. Aí Moisés subiu novamente ao Monte Sinai e ali Deus escreveu naquelas segundas tábuas, né? Os mandamentos que estavam nas primeiras tábuas. E Deus prometeu a Moisés que iria transcrever as mesmas palavras que estavam descritas nas primeiras tábuas da lei. Só que eu mostrei aqui em 3 vídeos, e agora o 4º, né, que isso também não é verdade. Tudo é lenda bíblica, não é coisa real. Por isso aí os erros na Bíblia, né? Então vamos aqui mostrar. Veja, em Êxodo capítulo 34, versículo 1, o título é As Segundas Tábuas da Lei, né? Muito bem. E veja aqui o que Deus diz a Moisés. Deus diz assim, veja. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Muito bem. Deus promete aqui a Moisés que vai escrever nas segundas tábuas da lei as mesmas palavras que estavam escritas nas primeiras tábuas que Moisés havia quebrado. Muito bem. Só que isso não é verdade. Não é.
porque a Bíblia é assim. A Bíblia é um livro religioso. Já expliquei por quê, a diferença. E vou dizer novamente aqui. Muito bem, então, vamos aqui agora. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, temos aqui um mandamento, né? Honrar pai e mãe. Este mandamento, que estava aqui nas primeiras tábuas de lei, estão na repetição deles em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Correto? É o mesmo mandamento. Só que as palavras que estão aqui, a quase totalidade, não estão aqui, desmentindo a própria afirmação do Deus Javé, dizendo que iria transcrever aqui as mesmas palavras que estão aqui, ó. E não são as mesmas palavras. Já estou mostrando isso aqui facilmente. E há uma explicação para isso. Teológica, a pura verdade. Pastores evangélicos não dizem a verdade para os fiéis. Não dizem. Muito bem, então vamos aqui. Ó, o mesmo mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Palavras diferentes aqui. Vamos lá? Vamos. Vou pegar aqui o pincel para a gente ver a diferença, ó. Não são as mesmas palavras, ó. Vamos aqui. Versículo 12 de Êxodo 20 é o mesmo mandamento que está no versículo 16 de Deuteronômio, capítulo 5. Então vamos lá. Primeiro aqui, nas primeiras tábuas da lei, estava escrito assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muito bem. Já aqui, na repetição dos 10 mandamentos, há muitas diferenças. Vamos aqui. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ora, quem vê isto aqui e vê isto aqui, já percebe logo muitas diferenças. Aqui não estão as mesmas palavras que estão aqui. Houve mudança, derrubando a afirmação de Deus para Moisés, dizendo que iria transcrever nas segundas tábuas as mesmas palavras que estão nas primeiras tábuas. E não é verdade. Então veja a diferença. Vamos lá? Vamos. Honra, aqui está a honra, tudo bem, até aqui igual, né? Honra, honra. A teu pai, ó, aqui já entrou a preposição, mas deixa para lá. Teu pai e a tua mãe, tudo bem. Para que se prolonguem, olha aqui, já mudou. Ó, honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus, olha aqui, te ordenou. Ora, esta expressão, como o Senhor teu Deus te ordenou, não está aqui. Ou seja, não são aqui, não são as mesmas palavras que estavam aqui. Não são. Vamos continuar. Para que se prolonguem os teus dias na terra. E aqui, para que se prolonguem os teus dias. Olha aqui, na terra já não está aqui. Na expressão na terra já não está aqui. Então vamos para cá. Tudo isso aqui, ó, e para que, ó. Olha aqui. Todas essas expressões, todas estas palavras, melhor dizendo, não estão aqui. Ó, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então veja, estas expressões aqui, ó, como o Senhor teu Deus te ordenou, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá, todas estas expressões não estão aqui nas primeiras tábuas da lei. Portanto, não houve a transcrição das mesmas palavras que estavam aqui. Isso mostra que a Bíblia é apenas um livro religioso. Pastores evangélicos, protestantes e até católicos aí, sacerdotes católicos, dizem que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo organizou a Bíblia para que não houvesse ali erros alguns,
contradições algumas. Tudo isso é mentira. Não existe Espírito Santo e a Bíblia está cheia de erros, de contradições, de fantasias, metáforas, lendas, mitos, etc. Qualquer teólogo sério sabe disso. E aqui está mais um exemplo. Ó. Por quê? Há palavras aqui transcritas na repetição dos 10 mandamentos que não foram escritas nas primeiras tábuas da lei. Por quê? É simples, qualquer teólogo sério sabe. Ora, é simples. Porque aqui, quem escreveu, o escriba que escreveu isto aqui, não foi o mesmo escriba que escreveu o que está aqui nas primeiras tábuas da lei. É por isso que há palavras diferentes. A Bíblia foi escrita ao longo de 1000 anos, 10 séculos, e as pessoas iam escrevendo aleatoriamente. Um cara pegava um texto de alguém, pegava um texto, e ali não havia fiscalização alguma, não havia gráfica alguma. A pessoa ia escrevendo aquilo em papiros, em pergaminhos, escrevendo ali à mão. E quando eles pegavam um texto com a lenda já de outra pessoa, eles acrescentavam palavras próprias, davam ali um toque pessoal. É por isso que a pessoa que escreveu isto aqui não foi a mesma pessoa que escreveu isto aqui. Houve mudança por isso. As pessoas aqui, a pessoa que escreveu isto aqui acrescentou palavras que não havia aqui. Portanto, esse negócio de dizer que Deus disse a Moisés que iria escrever as mesmas palavras nas segundas tábuas, as mesmas palavras que estavam escritas nas primeiras tábuas. Tudo isso é conversa fiada. Aí um cristão vem e diz, como é que o Espírito Santo permitiu, né, um erro desse? Não existe Espírito Santo algum. Espírito Santo algum fiscaliza livro algum. Espírito Santo existe, é um estado brasileiro, localizado na região sudeste, cuja capital é Vitória. Aí existe Espírito Santo. Então esse negócio de dizer que Espírito Santo fiscaliza o que está escrito na Bíblia é conversa fiada de pastores evangélicos, de pastores protestantes, de sacerdotes católicos, é conversa fiada. Qualquer teólogo sério sabe do que estou falando. As diferenças existem porque não foram escritos os textos pela mesma pessoa. Portanto, aí, mais uma verdade. Muito obrigado.